contas, galera, o novo filme do Batman é bom? Vale a pena? Agradou? Atingiu as expectativas? Vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos te responder tudo depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? E eu preciso começar esse vídeo falando algumas coisas logo de cara. Que baita filme, que obra-prima, e não apenas como elogio, obra-prima mesmo. É a primeira vez que a gente assistiu um filme do Batman com vários elementos que nós vamos abordar aqui. Claro que esse vídeo vai estar repleto de spoilers, então se você não assistiu ainda, dá aquela seguradinha. Se você não tem problema com spoiler, é por sua conta e risco, é daqui pra frente. Matt Reeves, ele não apenas dirige, ele integra o time de roteiristas. E ele se inspira basicamente em vários arcos, em várias revistas do Batman, para traçar esse personagem tão complexo chamado Batman, Bruce Wayne. Eu acho que Matt Reeves, ele acerta assim fundamentalmente em trazer realismo pro filme. O perfil psicológico que o Matt Reeves traçou pro Batman, uma pessoa extremamente traumatizada, uma pessoa que carrega uma raiva, um espírito de vingança enorme dentro de si. E a gente tem esse Batman que, do começo até quase ao fim do filme, ele realmente é o Cavaleiro das Trevas, porque ele passa por todo o filme e o filme à noite. A realidade ali se chama-se Batman, o disfarce ali se chama Bruce Wayne, que ele usa vez ou outra para sair à luz do dia, para usar lá, para se infiltrar na elite, para se infiltrar entre os mafiosos e tentar pensar uma coisa ou outra. Esse Bruce Wayne, ele vai do começo ao fim do filme e ele não dá um sorriso. Pensa nisso, se esse cara é pouco traumatizado. Um Batman que se torna praticamente uma entidade da cidade de Gotham. Essa cidade totalmente caótica, totalmente mergulhada em crime, totalmente mergulhada em violência e que precisava de um basta. Nós, quando da véspera desse filme, nas análises iniciais, nós aqui cravávamos que poderia ser a adaptação do arco A Corte das Corujas. Esse nome não foi mencionado em momento nenhum. Mas eu saí do cinema com a certeza de que também Matt Reeves se inspirou de uma forma ou outra na Corte das Corujas. Seja pelo uso da figura da coruja mesmo, num dos cartões que o Charada deixa para o Batman a cada assassinato, começando pelo prefeito, Don Mitchell, né, que foi o primeiro assassinado ali. Don Mitchell, que estava concorrendo à reeleição na prefeitura de Gotham com a Bella Real. E ele é o primeiro a ser morto, é a primeira vítima do Charada, justamente na noite do Halloween, né? Na noite do Dia das Bruxas. Então, essa máfia toda organizada, e é a primeira vez que a gente vê esses nomes todos surgindo no mesmo filme, como Carmine Falcone, como os Maroni, como o próprio Pinguim, que depois vai tomar o lugar desses caras na máfia, né? Chamado de Oz, né? O Pinguim, Oswald Chesterfield Cobblepot. Então o Oz vem de Oswald. Esse Pinguim que inicialmente nos quadrinhos é um criminoso, é um assassino, mas que depois ele abandona um pouco isso para se tornar acima desses caras, o chefão da máfia. Me parece que é o caminho que o Pinguim está tomando com a tirada de cena, com a morte do Maroni e com a morte do Falcone também agora. Então o caminho está todo aberto para esse Pinguim mafioso assumir a liderança do crime em Gotham. O Matt Reeves fez questão de mostrar pra gente logo de início o quanto esse nome The Batman, quanto esse símbolo projetado à noite, essa luz, esse holofote projetado nas nuvens, causa arrepio nos bandidos. Batman é uma figura tão assustadora para esses caras que ele se torna mais do que um personagem, mais do que uma figura, se torna quase que onipresente e onisciente, ao ponto do criminoso olhar para um beco escuro e ter medo de entrar no beco escuro por não ter certeza se lá ele vai encontrar ou não o Batman à espreita para arrebentar ele, para acabar com a figura dele física, né? Fazer uns tratos ali faciais ali nele, porque era uma outra dúvida que a gente tinha. Esse Batman do Robert Pattinson, ele vai ultrapassar os limites de conduta do que a gente sempre conheceu do Batman? Ele vai matar ou não vai matar? E a resposta também
é aquela que a gente já conhecia, é a tradicional. Ele arrebenta os caras, como eu sempre digo, manda o cara pra UTI tirar férias, mas não mata o cara. Charada, aliás, depois eu vou falar especialmente do Charada, o Paul Dano também, olha que interpretação do Paul Dano, hein? Charada identifica que essas pessoas que ele está matando, desde o prefeito, desde policiais corruptos, desde promotores corruptos, infiltrados ali, como se fosse a corte das corujas, muito embora não foi citado, né? Essa galera que junta, reunida, eles comandam toda Gotham, eles decidem, eles compram juízes, eles determinam aonde o tráfico deve ir, quem vai ficar com a fatia do que da venda da droga, quem comanda o que na cidade. Isso é a corte das corujas, apenas não foi citado. Então, Charada não trabalha para esses caras. Charada vai contra esses caras. E o Batman também vai contra esses caras. A diferença básica é: Batman quer desmantelar toda a corrupção, toda a máfia de Gotham e botar os caras na cadeia para que novas pessoas possam reestruturar essa cidade. O Charada entende que só há um caminho, que é destruir a cidade para que Gotham vivesse um momento apocalíptico e pudesse enfim renascer das cinzas, doesse a quem tivesse que doer. Outra coisa que a gente sempre cobrava nos filmes do Batman, que nós vimos aqui, era o Batman como o maior detetive do mundo. E ele tem essa característica, tem essa qualidade, isso foi até dito pelo próprio Pinguim no filme. E a gente viu esse Batman investigador, não que nos outros filmes nós não tivéssemos visto, mas não nessa dimensão. E não haveria vilão melhor do que o Charada para poder inserir isso e mostrar pra gente essa versão realmente investigadora, investigativa do Batman, que é sim muito inteligente. Bruce Wayne é inteligentíssimo e através dos próprios enigmas, né? Que o Charada ia deixando ao longo do caminho, a gente via o Batman ligando os pontos, parando, pensando, buscando provas e tentando desvendar o que estava por trás da cabeça doentia do Charada. Nós vimos também no final do filme que o próprio Charada já vinha tendo uma vida na Dark Web através de uma determinada rede social, arregimentando, recrutando pessoas para sua causa. Charada usa pessoas disfarçadas com a sua própria roupa, né, com a sua própria máscara, né, já que esse Charada ele não tem nada a ver com a caracterização usual que a gente conhece do Charada nos quadrinhos, foi uma outra caracterização, mas ele consegue fazer com que essas pessoas venham lutar por ele, mesmo com ele preso, mesmo com ele na prisão, no sanatório Arkham, né? E aonde o Batman depois vai lá ter uma outra conversa muito séria com ele, que pra mim é um dos pontos altos do filme, já falo disso já. Então a gente vê essa galera. E no começo do filme, a gente viu o Batman enfrentando uma gangue, usando a maquiagem de palhaço como uma identificação a uma causa maior. Dessa forma, desde os tempos dos trailers, a figura do Coringa sempre esteve na nossa cara. E a gente foi ver isso também no final do filme, quando ao lado da cela do Charada estava Barry Keoghan, que a gente também falou aqui que surgiu o nome recentemente, que ele provavelmente interpretaria o prisioneiro desconhecido de Arkham, que agora a gente já sabe que é sim o Coringa. Muito embora a câmera não pegou de chapa, foi uma coisa meio que entre grades, né? Uma coisa meio que usando luzes, mas deu para ver sim a caracterização ali de Coringa, perdão. Então passa a impressão pra gente de que esse Coringa já cometeu alguma coisa no passado, já que a gente sabe que o filme se passa no segundo ano de Bruce Wayne como Batman. Então possivelmente para trás disso, não sei se com o Bruce Wayne como Batman já, ou se antes, o Coringa com certeza cometeu alguma coisa e foi mandado para Arkham. E esse Coringa, a prova de que esse Coringa já existiu nesse universo do Matt Reeves, é a própria gangue inspirada no palhaço do crime, no palhaço de Gotham. Senão, qual o sentido da gente ter uma gangue toda pintada como se fosse o Coringa, hein? Então é claro que esse Coringa tem história para contar e provavelmente nós vamos ver sim Charada e Coringa em Batman 2, que esse filme vai ter continuação com certeza. Teve gente que reclamou muito.
das cenas de ação. Galera, vamos pensar uma coisa, aquilo é uma armadura. Então a gente já tem uma dimensão do quanto pesa aquilo. O próprio ator Robert Pattinson diz aí à imprensa que chegou até a reclamar do peso da roupa para gravar algumas cenas. Então é óbvio que ele vai ter alguns movimentos mais lentos, o que nos propicia o mais realismo ainda, se a gente parar para lembrar que esse Batman apanha pra caramba. Esse Batman, esse Bruce Wayne de Robert Pattinson leva muita pancada e ele aguenta firme as pancadas que ele leva, mas no final ele sempre acaba vencendo, porque seja pela alta habilidade que ele tem de luta, porque ele foi treinado sim por Alfred Agate, mais uma observação bacana do filme, né? Andy Serkis, que interpreta ali o Alfred, não teve lá uma grande participação, mas a gente já sabe agora que este Alfred do filme do Matt Reeves, ele é um ex-agente secreto e que foi responsável não só por servir a família Thomas Wayne desde sempre, como também para treinar Bruce Wayne para que ele pudesse aprender a lutar. Você tem que fazer opções e o Matt Reeves fez a opção por ter talvez menos cenas de ação para que ele pudesse mostrar o que todo mundo tem reclamado há tanto tempo, que é esse Batman investigativo. Se nós tivéssemos exaustivas cenas de ação, talvez não sobraria espaço no roteiro para a gente ver o que a vida inteira a gente cobrou. Sanatório Arkham, prisão de Arkham, Charada preso e Batman conversando com ele ali. Essa cena foi talvez o ponto alto do filme, onde a gente pôde ver o Charada, o Paul Dano, sem a máscara, sendo o Charada olho no olho com o Batman ali e entregando toda a sua psicopatia, toda a sua esquizofrenia, toda a sua doideira e todo o seu potencial altamente inteligente. Nós vimos um Batman confrontando esse Charada quase que aos mesmos moldes do Batman do Christopher Nolan, lá do Christian Bale, nem o Cavaleiro das Trevas, com o Coringa do Heath Ledger. Basicamente nós vimos o mesmo nível de tensão. Foi uma das cenas, confrontada ali, né, com um vidro separando Batman e Charada, que praticamente do começo ao fim do diálogo você não pisca. Inclusive a própria trilha sonora, ela ajuda isso, aonde você, não sei se você observou, mas um string, né, altamente fininho, ele vai conduzindo toda a cena de fundo, um som bem agudo, exatamente como foi usado lá nesse confrontamento de Batman e Coringa do Christopher Nolan. A mesma técnica de áudio foi usada justamente para elevar a tensão. Esse Charada que também é órfão, que também fez parte lá do grande plano social, né, do Thomas Wayne, na época em que Thomas Wayne concorreu à prefeitura de Gotham, mas que se vê injustiçado, que se vê realmente esquecido, abandonado, em detrimento na cabeça dele, Charada, de um também órfão Bruce Wayne, que não se revolta com a família Wayne, e na cabeça dele, Charada, este órfão Bruce Wayne continua morando, cheio de dinheiro, no alto de um prédio, olhando todos de cima, como sempre foi a família Wayne, ou como sempre foi a elite altamente corrupta de Gotham. Então isso também faz com que ele tenha essa bronca, essa raiva dentro dele do próprio garoto órfão Bruce Wayne, ali naquele momento, tal qual na conversa de Batman com Coringa do outro filme. Aquele Batman de agora, o Batman de agora, ele percebe que há mais por trás do Charada. Não é porque ele está preso que os planos dele não estão em andamento, da mesma forma que foi lá com o Coringa. Ele tem que sair dali rápido para tentar descobrir o que o Charada estava planejando, e depois ele acaba brilhantemente descobrindo que o grande plano do Charada estava por debaixo do carpete, unindo os pontos, né? Justamente juntando a arma que foi usada no primeiro assassinato lá do Don Mitchell, né, o prefeito, que era uma ferramenta de remoção de carpetes, e aí ele levanta o carpete lá da onde morava o Charada e descobre todo o plano de alagamento da cidade, e aí o filme transcorre para o seu ato final. Eu disse aqui que o filme todo se passa à noite. Do começo ao fim, esse Batman não esboça um sorriso. É Gotham simbolicamente, realmente funcionando nas trevas.
se revelando como ela é mesmo no caos da noite. E quando eles estão no ginásio, alagado, essa figura desse Batman que ainda causa espanto às pessoas, estende o braço para a prefeita. E as pessoas olham assustadas para aquela figura, peraí, não sabendo se aquele Batman veio para ajudar, se aquela figura toda vestida de morcego ali com capa é um criminoso, é um justiceiro, é um herói, ninguém sabe direito quem é essa figura. As pessoas hesitam inclusive em aceitar a ajuda. As pessoas estão com água até aqui no pescoço, no peito, no pescoço, e ainda assim relutam pegar o braço de alguém que está numa situação confortável, que podem tirar você do perigo. As pessoas preferem hesitar e continuar mergulhadas, olha a simbologia disso, preferem continuar mergulhadas nos seus problemas ao invés de aceitar a ajuda de uma figura totalmente misteriosa e desconhecida. Até que o gelo é quebrado por uma criança, e essa criança então, da retirada dessa criança, as outras pessoas vão no embalo e começam a ser retiradas também. Ainda dentro desse ginásio, uma das cenas mais emblemáticas do filme. O Batman acende uma espécie de sinalizador e sai à frente, dentro da água, conduzindo as pessoas. E a câmera, ela abre o plano e a gente vê aquele Batman à frente de todos, carregando uma luz, e todos seguindo a luz, todos caminhando atrás da luz. Quando ele vai para fora do ginásio, e aqui as pessoas começam a ser salvas, é a primeira vez em todo o filme em que nós vimos o nascer do sol. E a cidade vai se clareando, a cidade vai se iluminando, e esse Batman, pela primeira vez em todo o filme, se mostra à luz do dia. The Batman 2022 de Matt Reeves é também um filme de uma própria transformação do Batman, do Bruce Wayne, que começa o filme totalmente encharcado de vingança e que ao longo do filme, especialmente no arco final, ele entende que Gotham é uma cidade tão machucada quanto ele, é uma cidade tão órfã quanto ele, e Batman entende que ele não mais poderia ser um símbolo de vingança e sim um símbolo de esperança para Gotham. Essa é a mensagem que Matt Reeves quis deixar, na minha opinião, por isso que ele deixou para o fim do filme esses símbolos, né? O Batman se tornando aquele que segura a luz, aquele que conduz as pessoas pela escuridão, aquele que representa a luz na escuridão, e as pessoas devem seguir sim, porque ele não é mais a vingança, ele é a esperança de Gotham e do mundo. E você, gostou do filme do Batman? Põe aqui nos comentários. Chegou hoje no Spótico? Fique à vontade, seja bem-vindo e deixa aqui a tua inscrição. A gente precisa tanto dessa inscrição. Muito obrigado por você estar aqui, ativa o sininho para nunca perder um vídeo novo. E se você está desde o começo, muito obrigado pela audiência. Todo mundo junto, esmaga o like aqui embaixo, sem charada, sem pegadinha nenhuma, para o YouTube saber que você acompanha a gente aqui. Beleza? Até o próximo vídeo, sempre Spótico na área.